Boa tarde, graça e paz a todos, que Deus a todos abençoe. Estamos aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que fala da profecia do vale de ossos secos. É um dos textos mais conhecidos da profecia, né? Das profecias, é um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel. Mas antes de entrarmos na descrição da profecia, dessa visão profética de restauração, nós precisamos ter a atenção voltada que o profeta Ezequiel acabara de receber uma palavra, uma palavra dada por Deus, em que Deus se comprometia a restaurar a nação de Israel. No capítulo 36 aqui, versículo 24, 25 aqui diz: Portanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e limpa e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agirdes de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. É uma promessa bela, magnífica, que foi dada por Deus para Ezequiel, para que ele confortasse o povo que estava no cativeiro babilônico, uma promessa de restauração. 70 anos após o período de cativeiro, através de Esdras e Neemias, né, e também dos profetas Ageu e Malaquias, se eu não me engano, houve um início de restauração do povo judeu, do povo de Israel. Né? Aconteceu esse retorno à terra e, até certo ponto, a restauração da nação de Israel. Mas nós sabemos que algum tempo depois, muito tempo depois, mais de 400, mais de 500 anos depois, a nação também foi completamente destruída, completamente arruinada, e os judeus espalhados por toda a terra, por todo o mundo. Dessa vez, ficaram muito tempo sem pátria, sem terra. E até pouco tempo atrás, 60 anos, 60 e poucos anos atrás, mais ou menos, os judeus não tinham pátria, até que foi criado ou recriado o Estado de Israel, uma porção da terra, daquela região chamada Palestina, foi destinada ao povo judeu que lá está. Nós temos hoje uma nação de Israel, né, composta por judeus, por judeus árabes ou islâmicos, né, cerca de 7, 8 milhões de israelitas vivem naquela terra. Estava lendo uns livros que têm bastante tempo, razoavelmente, foram escritos a edição do início do século passado, tem mais de 100 anos. Né? Então, os teólogos do passado, eles tinham uma dúvida. Né? Eles não sabiam se primeiro Israel seria restaurado espiritualmente para depois receber a terra, ou se primeiro receberiam a terra para depois serem restaurados espiritualmente. Parte desse questionamento, essa dúvida já foi dirimida, né? Porque o território, a terra de Israel já existe de novo e há judeus lá, né? Deus tem agido, né? Deus tem agido através da história, Deus interveio inúmeras e inúmeras vezes e a profecia tem se cumprido. Não na totalidade do que declara a palavra de Deus, não na dimensão totalmente proposta pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, mas a profecia caminha para o seu cumprimento, para uma restauração completa do povo judeu, que nós sabemos, nós acreditamos que ocorrerá próximo do fim, né? Mas é algo que está acontecendo, que tem acontecido.
a própria fé judaica tem sido despertada, né, entre os descendentes dos judeus. Né? E há um bom número de judeus cristãos. É um bom número, força de expressão, porque eles não são um povo muito grande, né? 7, 8 milhões vivendo em Israel, e mais um tanto desses aí, ou um pouco mais, vivendo pelo mundo afora, né? 16, 15, 16, 17, talvez 20. Não tenho aqui comigo dados exatos, né? Sem considerar aqueles que só agora estão tomando conhecimento, né? Tomando ciência de que descendem dos judeus, né? São daquela parte que foi convertida na marra, né? Que se converteram ao cristianismo debaixo de ameaça, né? E as famílias acabaram, pelo distanciamento da fé judaica, acabaram, nas suas gerações, se acomodando ao estado em que se encontravam, ao estado religioso em que foram colocados os seus antepassados contra a própria vontade. Foi um meio de salvarem as próprias vidas, né? De salvarem a vida dos seus filhos. Valendo lembrar que nós tivemos Inquisição também aqui no nosso glorioso Brasil. Então, essa é uma realidade que Deus tem trazido à tona, essa é uma profecia que tem se cumprido diante dos nossos olhos, e como sempre, nós temos dificuldades muitas de saber como é que Deus está agindo, né? Porque você vê o noticiário, você vê notícias conflitantes, né? De guerras, de confrontos, de conflitos, né? De divisão política, mas é em meio a tudo isso que Deus age. Deus age muito através dos meios naturais, das vias chamadas normais. Deus tem cumprido a sua promessa. Mas já naqueles dias, né, pode parecer uma promessa incrivelmente magnífica e que fugia ao alcance da mente do povo e da mente do profeta, né? Porque o que eles estavam presenciando todo aquele tempo era só destruição, só destruição. Mas essa promessa de restauração é uma promessa de restauração política, né, econômica, social e também espiritual. A palavra declara aqui: eis que depositarei o meu espírito no interior, no coração de cada pessoa, de cada um, e dessa maneira, e assim serei capazes de agir de acordo com as leis e princípios. A obediência a Deus, ela depende da habitação do Espírito de Deus. O homem, o ser humano, pela sua própria natureza e vontade, ele não, ele não é capaz de cumprir integralmente, né, a vontade de Deus. Ele não consegue discernir a vontade e o propósito de Deus. E esse texto ele é bastante interessante porque ele acaba com toda e qualquer ideia de mérito. Mérito. Para com Deus, o ser humano, ele não tem mérito. Ele está debaixo da graça, debaixo do amor misericordioso de Deus, o Pai. Né? Alguns imaginam que pelo fato do povo judeu, do povo de Israel, ter sido usado por Deus como instrumento de propagação da lei de Deus, da vontade de Deus para toda a humanidade, que eles constituem uma nação privilegiada. Privilegiada pela vocação, né? Privilegiada por ser um instrumento, mas em nada superior espiritualmente aos demais povos, às demais nações. Não há uma condição de superioridade, há uma condição de responsabilidade. E toda vez que nós falamos de profecia, de profecia, de profecia, nós vemos que o povo chamado para ser santo, o povo chamado para transmitir a lei de Deus, o propósito de Deus, para chamar o restante da humanidade para a obediência ao Deus verdadeiro, ele enfrentou e enfrenta ainda hoje grandes e terríveis dificuldades. Não é muito diferente da vida do cristão. Incrivelmente agraciado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, com o poder regenerador e transformador do Espírito Santo, ainda assim encontramos muitas e muitas e muitas dificuldades em vivermos em plena obediência e comunhão com o Senhor, nosso Deus e Pai.
E algumas pessoas se escondem, né? Ao invés de confessarem os seus pecados, ao invés de apresentarem diante de Deus a sua verdadeira condição, né? Ao invés de buscarem orientação, auxílio, socorro, né? Esclarecimento, discernimento, né? Elas se escondem atrás de um conceito deturpado do que significa santidade ou eleição, né? Eles passam a adotar uma postura de um povo é, privilegiado, como se o cristão fosse em algo superior aos demais homens, aos demais mortais, né? É, como se estivessem num patamar diferenciado. Essa atitude arrogante e presunçosa, essa é uma atitude satânica. Essa é uma atitude diabólica que só tem o objetivo de esconder o pecado na vida das pessoas e as dificuldades que todos enfrentam, que todos enfrentamos dia após dia, numa vida de perfeita obediência a Deus, né? Já falamos, já foi dito que a palavra de Deus é perfeita, né? Para nos conduzir junto com o Espírito Santo para um propósito glorioso de santificação, de santidade, de perfeição. Muito embora nesta vida, perfeição, em termos absolutos, ela nunca vai existir, não vai acontecer nas nossas vidas. Isso daí é fantasia, é delírio, é vaidade, né? Isso daí é mera encenação, né? E esse texto aqui, esse é um texto que desmascara, né? Que joga por terra toda e qualquer ideia de, de privilégio, né? Que continua dizendo o profeta aqui, porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, de todas as vossas impurezas, 29. Quem nos purifica, quem nos santifica, quem faz cumprir em nós a sua vontade é o próprio Deus. Quando nós nos colocamos em obediência, em submissão à vontade, à verdade dele, nós encaramos progresso espiritual na nossa vida. Nós encaramos progresso verdadeiro em várias áreas da nossa vida, ao mesmo tempo em que as lutas e os embates, né, os desafios permanecem e muitas vezes também são ampliados, são aumentados, né? Não podemos nunca esquecer as verdades espirituais que a palavra de Deus declara. Há um inimigo das nossas almas, há um inimigo da humanidade, há um inimigo condenado, derrotado, mas ainda ativo, né? Que na sua loucura, na sua insensatez, né? Satanás, Lúcifer, cego, de ódio, de raiva, né? Louco para tentar usurpar a glória de Deus, né? A devoção que é cabida única e exclusivamente a Deus, ele não cessa de pressionar, de atormentar, de tentar de todas as formas possíveis e imagináveis, nos conduzir à derrota, nos fazer fracassar, né? Satanás tem verdadeiro prazer, por assim dizer, se essa palavra diz respeito à natureza satânica, né? Ele tem verdadeira satisfação em ver a derrota daqueles que servem a Deus, né? E aqueles que servem a Deus que não têm uma mente devidamente preparada, né, consciente das nossas limitações, conscientes do agir satânico, demoníaco, que não tem uma consciência plena de como se travam as lutas e as batalhas espirituais, muitas vezes lutando contra homens, né, a lá Dom Quixote, imaginando gigantes onde não há, imaginando inimigos onde não existe, travando batalhas estúpidas e sem sentido, né, acabam se tornando também marionetes do próprio Satanás. Mas quem nos conduz quem realiza a nossa libertação, é a nossa purificação ou santificação, é o próprio Pai, é o próprio Deus. E quando Deus cumpre nas nossas vidas aquilo que ele nos prometeu, quando ele nos conduz a um ambiente de paz, quando ele restaura a nossa mente para que nós possamos ter uma comunhão de acordo com a palavra de Deus com ele, nós somos confrontados com a nossa natureza pecaminosa sempre. Quanto mais luz o Espírito Santo coloca nas nossas vidas, mais nós enxergamos, mais nós temos consciência da nossa natureza pecaminosa,
da nossa total e absoluta falta de méritos em nós mesmos para recebermos de Deus tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. E diz assim: Neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. É isso que acontece nas nossas vidas. É um texto dedicado ao povo, a uma nação, né, que ao ser contemplada plenamente com a graça, a misericórdia e o favor de Deus, será levada ao arrependimento, será levada à confissão da sua total e absoluta indignidade, né? Reconhecerão que tudo que foi realizado na vida deles, todo o milagre, toda a beleza, né, a grandiosidade da reconstrução de uma nação, da restauração de um povo, né, da criação de uma mente, né, de uma perspectiva de somos um povo, né, pertencemos a Deus, Deus nos restaurou, Deus nos resgatou. Isso é algo que só Deus pode realizar. Tá? Isso é algo que só Deus realizará. E nas nossas vidas não é muito diferente. E o profeta continua: Portanto, quero que não vos esqueçais disso. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz o Senhor, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento, não há mérito especial nenhum, não há mérito nenhum da parte do ser humano com vistas ao favor divino. Os milagres que Deus opera, os milagres que Deus operou, os grandes feitos que o Senhor Deus realizará nas nossas vidas, através das nossas vidas, né, através de tantos milhões e milhões de vidas mundo afora, não tem nenhuma relação com mérito. Nunca teve nenhuma relação com merecimento. Não há nada na vida religiosa, não há nada na verdadeira religião que possa permitir que nós criemos uma mentalidade de mérito em relação a Deus, como se Deus devesse algum favor para nós, como se nós pudéssemos acumular algum tipo de justiça própria, algum tipo de poder ou de mérito, de modo a obrigar o Senhor Deus a fazer ou deixar de fazer algo em nosso benefício. Isso não existe na verdadeira religião. Tanto os judeus se sabem, se reconhecem agraciados, favorecidos por Deus, quanto nós cristãos também. Sabemos que tudo que Deus realizou em nosso benefício, em nosso favor, não foi por mérito algum da nossa parte. Foi porque Deus é bom, foi porque Deus é santo, justo, bondoso e misericordioso. Foi porque a graça e a misericórdia do Senhor Deus nos alcançou. Por isso estamos aqui falando do amor do Pai, do amor do Filho e do amor do Espírito Santo para com as nossas vidas. A advertência dada ao povo naqueles dias permanece a mesma. Isso não muda, isso não pode ser mudado. Isso faz parte de uma revelação do propósito de Deus, do plano de Deus, né, a ser revelado através do povo de Israel e a ser revelado através de todas as vidas tocadas em função da restauração daquele povo. A restauração naqueles dias daquele povo, né, é a manutenção de um Estado, de uma fé, de uma cultura, de uma sociedade na qual Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Era imperioso que Israel naqueles dias fosse restaurado, para que a palavra, para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, se você tem na sua vida alguma certeza, alguma convicção, alguma promessa, né, de que Deus realizará algo na sua vida, não precisa cair em desespero, não precisa tentar criar atalhos, não precisa tentar você obrigar os céus a se curvarem diante da terra, porque o que Deus prometeu, o que Deus se comprometeu a realizar, ele certamente cumprirá, porque é parte do eterno plano e propósito dele para com a humanidade, incluindo as nossas vidas.
incluindo as nossas vidas individualmente falando. Portanto, não quero que vos esqueçais disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz o Senhor, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. O que cabe a nós realmente é o corar de vergonha, é nos humilharmos diante do nosso Deus e Pai, confessando a nossa indignidade, a nossa incapacidade, né? A nossa natureza totalmente oposta e teimosa, né, em obedecer à vontade do Pai. Essa é uma coisa que nós devemos sempre ter em mente. Não nos esquecermos nunca de que o que o Senhor Deus se comprometeu em realizar e o que o Senhor Deus realiza em nossas vidas e nos nossos dias, não é por nosso mérito, é por graça, é por graça, é pelo amor gracioso do Pai. Se nós reconhecemos isso, nós conseguimos permitir que o Espírito Santo mude a nossa mente, a nossa perspectiva. Aí você fala, Marco, aí vai ficar tudo mais fácil? Não, eu nunca disse que vai ficar tudo mais fácil. Vai ficar uma visão, uma perspectiva dentro do plano correto de Deus, que nos capacita a resistirmos no dia mau. Todo mundo sabe o que é um dia mau, todo mundo sabe o que é um dia ruim. Todo mundo já experimentou nessa vida o dia em que você não via a hora do sol se pôr para você chegar na sua casa, deitar e dormir, tentar esquecer aquele dia que foi o pior dia da sua vida. Que você disse e fez e concordou e confirmou com tudo que você havia jurado que jamais faria. Você disse tudo que você tinha prometido a calar, a silenciar, a nunca mais. Né? Você tomou decisões e atitudes, né, que você não tomaria, mas naquele dia você tomou, você foi lá e fez porque quis. Se arrependeu depois, né? Como diz alguém que eu conheço, né? Se fosse possível se arrepender antes, tá, não é possível se arrepender antes, mas é possível ter a consciência de que no dia mau, no dia ruim, no dia daquele teste, daquela provação, nós podemos resistir e permanecer de pé. Não tem que ser necessariamente uma derrota. Esse dia mal que você teve não foi tão mal, não foi tão ruim, porque Deus graciosamente não permitiu. Porque todos nós sabemos que em dias como esse, nós somos muitas vezes capazes de chegarmos a consequências terríveis. Né? Quantas pessoas dominadas pelo ódio, pela raiva, no dia mal fizeram uma tremenda de uma estupidez, da qual se arrependerão amargamente por toda a vida. Pessoas até tiraram vidas, né? Famílias foram destruídas por decisões, por palavras também, né? As pessoas falam muito de agir, de agir, de agir, mas nós sabemos que palavras são difíceis de ser consertadas, porque nós precisamos concatenar mentalmente, né? Nós não falamos aleatoriamente, nós falamos aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, né? A Bíblia fala que da boca transborda o que está cheio o coração, o que sai pela boca é o que está na nossa mente, na nossa alma, que nós estamos acumulando ali, nós estamos guardando ali. Então, tudo que você talvez tenha despejado na vida desse infeliz ou dessa infeliz que atravessou o seu caminho no dia ruim, não foi necessariamente uma inspiração satânica, é uma inspiração do seu, do meu coração, pensamentos, palavras que nós temos guardados dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, né? Emoções e sentimentos com os quais nós não conseguimos lidar de maneira correta, adequada, né? E às vezes abandonamos e permanecem ali. Mas talvez o profeta, ao ouvir essa promessa de Deus, né? Uma promessa linda, uma promessa plena, que diz respeito àquela primeira restauração, 70 anos após o cativeiro, né? Depois essa grande restauração, mais de 1000 anos, né? Foi em cento e alguma coisa, que a nação, 150, que a nação foi completamente destruída e os judeus dispersos mundo afora, né?
quase 1960 alguma coisa, você vê que é mais de 1500 anos, 1600, 1700, né? É muito tempo. Então tivemos uma grande restauração que não se completou ainda, né? O Israel que nós vemos hoje, né, não é tudo o que Deus prometeu que ele se tornará. E nós acreditamos que Israel se tornará tudo que Deus prometeu que Israel se tornará. Assim como também acreditamos que a igreja será tudo que Deus prometeu que ela será. A igreja guardada, guiada, conduzida, é, recebendo vida do próprio Espírito da vida, do Espírito de Cristo, guiada, conduzida por Jesus, ela se tornará com toda certeza a igreja que o Senhor Deus proclamou, declarou, determinou na sua palavra. A questão é quando. A questão é em que momento. Né? Porque hoje, de fato, a igreja não é. Até hoje nunca foi. Algumas pessoas têm saudades lá do passado, da chamada Idade Média, do Renascimento, ou da Reforma Protestante, ou dos avivamentos, né? Os avivamentos na Europa, no Reino Unido, na América do Norte, na América do Sul, na América Central, agora na África, na Oceania, na Ásia. Tá? Muitas pessoas têm saudades de eventos nos quais eles nem estavam relacionados, eles nem viveram. Então tem uma visão resumida da história que expõe e reconhece o mover de Deus e o poder de Deus, porque nós cremos em Deus, sabemos que é Ele que está controlando, né? Que é Ele que está coordenando as ações que visam a plenitude da igreja cristã. Né? Que a igreja se torne igreja e que a igreja se mantenha igreja. Porque se Deus descuidasse, né, a igreja se tornaria muitas outras coisas que não igreja. Né? Como nós vemos aí um ensaio em muitas instituições, em muitas denominações, né? Em muitas denominações históricas, milenares aí, que parece muita coisa, menos igreja. Né? Você olha, 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 e você se pergunta, e Jesus, onde está aí? Né? Onde está o mover, o agir do Espírito de Deus? Onde está a excelência da palavra de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar? Né? Só a palavra, só o Espírito. E onde? Em que momento nós vemos isso? Nós temos dificuldades de enxergar. Mas nós podemos afirmar com toda certeza que o Espírito de Deus está agindo, que Deus tem cumprido, Deus tem zelado, Deus é Deus zeloso da sua palavra, das suas promessas, e ele as conduz a bom termo, a bom resultado. Mas nunca devemos esquecer que a vitória da palavra de Deus, que a vitória do povo de Deus, né, que a vitória da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não é por merecimento, não é por mérito nenhum. Nós devemos mais corar de vergonha e nos humilharmos diante do nosso Deus e Pai, ao vermos e sabermos e reconhecermos que Ele não desiste de nós. Então, nesse contexto de uma promessa grandiosa, de uma restauração que envolve até uma nova disposição, né? Porém, em vós o meu espírito, um novo espírito, uma nova natureza, que envolve não só o estabelecimento social, político e econômico, mas também espiritual, uma nova visão, uma visão humana que corresponde ao que Deus tem mostrado, ao que Deus tem evidenciado. E nisso, a profecia recebida, ela recebe uma ilustração, tal qual os sermões que você é acostumado lá do seu pastor, que volta e meia para enfatizar um ou outro ponto, ele conta uma ilustração, uma história ou um fato, ou pega um outro texto da Bíblia para clarear, para ilustrar uma verdade que está sendo ensinada e transmitida. Na profecia não é muito diferente. É dado ao profeta um entendimento, né? Uma disposição mental capaz de compreender o que Deus está comunicando, o que Deus está expressando, o que vai acontecer, né? Mas a natureza humana é a natureza humana. Aí, essa promessa
de restauração é acompanhada de uma visão, de uma ilustração. E diz o profeta Jeremias é aquele que a mão de Deus sobre ele, né? Ele fala como se possível fosse algo pesasse sobre ele, né? Ele fala dessa mudança na sua percepção mental, espiritual, ele atribui ao que ele chama de a mão de Deus, né? O agir de Deus na vida dele, né? A presença do Espírito de Deus revelando o poder e a vontade de Deus na vida dele. Ele fala como a mão de Deus, e às vezes ele fala que ele foi como que puxado, ou seja, a sua mente foi levada a um estado superior de consciência, de compreensão das realidades divinas e das verdades divinas. Ezequiel, ele é fantástico, né? A entrega dele a Deus permite que Deus trabalhe na vida dele de forma tão bela, tão magnífica, que essas figuras até hoje povoam a nossa mente, até hoje, né, as pessoas se debruçam sobre a profecia, as profecias de Ezequiel, tentando entender, tentando discernir, né, o que estava sendo expressado por Deus através do profeta. E ele diz: a mão do Senhor, a mão de Deus, aqui a mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos do vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Esse ambiente, essa visão de um vale, é a visão de um campo de batalhas, né? É a visão do resultado de uma guerra desastrosa, né? É a visão do confronto que Israel teve com os seus inimigos, e alguns deles eles achavam que eram seus aliados, né? E foi destroçado, foi destruído. Esses ossos secos representam, simbolizam aqueles mortos em batalha, né? E uma mortandade tão grande que não houve quem providenciasse a devida limpeza, a devida purificação. O Senhor Deus está mostrando que a tragédia que estava ocorrendo no povo de Israel era algo que chamava a atenção a todos. Era algo que chamava a atenção do mundo todo, né? Tamanha destruição, tamanha tragédia. Lembrando que tempos atrás Israel tinha sido uma nação sob o reinado de Salomão, tinha sido uma influência para aquele mundo até então conhecido, né? Reis sábios, profetas de todas as religiões, de todos os cantos da terra, iam para Jerusalém para aprenderem a sabedoria de Salomão, para verem, para conhecerem aquele que havia sido ungido pelo Deus dos judeus, dotado com sabedoria como nenhum outro homem qualquer. Então, a expectativa que se criava era de que aquele povo, aquela nação, seria uma nação próspera por muitos e muitos séculos. Seria um povo que de fato poderia, né, influenciar, poderia expandir o seu domínio sobre a terra. Muito embora fosse tal qual hoje, uma nação pequena, um povo pequeno, uma população limitada em relação aos outros povos e nações da época, né? Era uma nação que chamava a atenção pelo seu diferencial. O Deus dos judeus é um Deus magnífico, é um Deus que faz milagres, é um Deus que arrancou aquele povo da escravidão e estabeleceu aquele povo numa terra de maneira que eles prosperaram. É um povo abençoado com riquezas, com vida próspera, com fartura, com conhecimento, com sabedoria. É um povo ungido, um povo protegido por Deus. Essa era uma visão que os sábios do mundo tiveram por algum tempo e que não durou muito. E piorou de tal maneira que chegou a uma destruição quase que total. O povo havia sido reduzido pelas guerras. A população que sobrevivia
na pobreza, na miséria, né? Os governantes lutando pelo poder, os reis na idolatria, os sacerdotes na idolatria, os profetas profetizando por outros deuses, profetas da mentira, profetas de Baal, profetas do pecado, profetas da fraude, né? Profetas do delírio. Então, você imagina um campo de batalha e milhares, milhares e milhares de mortos, abandonados, né? Um espetáculo triste perante todos os povos da terra, e o profeta está ali caminhando. Deus o conduz nessa visão de um vale, o vale da derrota, o vale da humilhação, o vale da morte, né? E o profeta é levado a caminhar na sua visão por este vale, onde ele só vê ossos, ossos completamente secos, quase que esfacelando. E nessa visão ele compreende, ele é levado a essa visão para compreender não só os fatos, os acontecimentos, mas também a realidade, a dinâmica espiritual daqueles que sobreviveram. Vamos lá. Então, ele me indagou. Deus faz uma pergunta para o profeta. Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos poderão ter vida de novo? O primeiro homem, pelo menos que a Bíblia declara, cujo agir, cujo mover, foi de que Deus é poderoso para trazer alguém de volta dos mortos, foi Abraão. Porque a disposição de Abraão em sacrificar ao próprio filho seria um ato de fé, aquela disposição de que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido, que ele seria pai de numerosas nações, de multidões, e se ele sacrificasse o filho, se fosse o caso, Deus ressuscitaria o filho. Deus não permitiu aquele ato, Deus não jamais permitiria um ato horrendo desse, mas ali Abraão foi testado e ali Abraão saiu-se vencedor, sagrou-se vencedor. Né? Por isso Abraão é reconhecido como o pai da fé. Nós cristãos, os judeus, né, até os islâmicos, todos reconhecemos Abraão como o pai da fé. O homem que acreditou que Deus é poderoso para, se preciso for, trazer alguém dos mortos para cumprir a sua promessa, né? Para fazer prevalecer a sua palavra. Não, não admitimos nenhuma forma de fanatismo ou de violência, mas no ambiente da época, a mentalidade em que o mundo estava, Abraão foi testado e acreditou em Deus e confiou em Deus, né? E foi respaldado por Deus, foi agraciado por Deus. Aqui, perguntado por profeta, ele tem uma resposta, né, reverente, uma resposta reverente. Essa resposta, por parte dos profetas, ela é sempre nessa linha, né? Senhor, ó Senhor soberano, só tu o sabes, né? Há um padrão na comunicação de Deus com os seus profetas, né? E há um padrão dos profetas de Deus de como eles respondem ou correspondem aos ordenamentos divinos, né? E essa resposta é uma resposta padrão. Quando Deus pergunta para o profeta naquela visão, né, você acredita que eu posso fazer você acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Ele responde: Senhor, somente o Senhor sabe. Não há espaço para empolgação. Não há espaço para colocarmos a nossa vontade, o nosso querer, as nossas ambições ou as nossas pretensões quando estamos verdadeiramente diante de Deus. Aqui o profeta está totalmente envolvido pela glória, pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, levado a uma condição, né, totalmente fora do comum, totalmente fora do normal, vendo
o que não está visível, patente aos olhos das pessoas. E quando Deus faz a pergunta, ele tem a resposta certa, a resposta sábia, a resposta inspirada por Deus. Senhor, tu o sabes. Só Deus sabe o que ele quer fazer. Pertence a Deus esse domínio sobre o poder do próprio Deus. Não pertence a nós. Essa ilusão, essa insinuação de que o homem pode moldar os acontecimentos segundo a sua própria vontade ou querer, essa é uma motivação enganosa e equivocada. Ainda que acreditemos em manifestações do Espírito Santo, em realizações, eu sempre falo manifestações, realizações, operações do Espírito Santo, porque é o agir soberano do Espírito Santo através da igreja, na vida da igreja. Não é a manifestação, a realização, a operação do dom espiritual, não. São as manifestações, realizações e operações do soberano Senhor Espírito Santo através da igreja, através de dons que ele concedeu ou de que ele, iluminou, que ele abençoou, que ele trouxe para uso do próprio Deus. As pessoas fazem distinção entre dons naturais e sobrenaturais. Eu não faço nenhuma. Eu não faço absolutamente nenhuma distinção. No momento de tristeza que nós temos vivido, no momento de tanta morte, no momento de tanta insanidade, né? No momento de tanto desespero, algumas pessoas negando o que todos estão vendo, né? Até homens que se dizem homens de fé negando, dizendo que não está acontecendo nada, né? Eu vejo com tristeza essa postura, eu vejo com tristeza, porque a fé não é inimiga da razão. O comportamento irracional, ele só demonstra uma coisa, irracionalidade. A pessoa está enlouquecendo, a pessoa está perdendo contato com a realidade, está perdendo contato com a vida. Eu creio em Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no poder de Deus, eu acredito nos milagres de Deus, mas eu agradeço a Deus porque eu não fico parado, sentado, esperando o milagre. Nós não temos esse direito. Eu agradeço a Deus pela vida de todas aquelas pessoas que querem ser um milagre, pela vida daquelas pessoas que se dispõem a ser a bênção de Deus na vida dos outros. O médico, se ele acredita em Deus, ele não acredita em Deus, ele se coloca na posição de ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Ele está lá trabalhando. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o atendente, o administrador do hospital, as pessoas que trabalham no laboratório, nos laboratórios fazendo análises, né? As muitas e muitas pessoas da indústria farmacêutica produzindo medicamento, estudando, trabalhando. São milhares e milhares de vidas que se colocam diante de Deus, e alguns deles nem confessam o nome de Deus, nem acreditam a Deus, pessoas de diversas religiões, diversos credos, diversas filosofias, diversas convicções políticas e ideológicas, né? Que pela sua decisão, pela sua disposição, se colocam diante de Deus na condição de serem instrumentos de Deus para abençoar a vida de muitos e muitos e muitos e muitos. Ao passo que alguns, em nome de uma posição religiosa, se dão o direito de falar bobagens, abobrinhas, né? Para tentar justificar o domínio sobre um povo massacrado, né? Sobre um povo humilhado, sobre um povo abandonado, ovelhas que não têm pastor e seguem o primeiro lobo que aparece. Sabemos que o nosso povo, esse nosso maravilhoso país, grande parte da população sempre foi abandonada, sempre esteve abandonada, né? Ovelhas que não têm pastor, se afogando na água, caindo do abismo, do barranco. Aí surge alguém dizendo que foi enviado de Deus, que não está acontecendo nada, que tudo é mentira. É claro que ele vai arrebanhar um povo. Ninguém nunca se importou. Nunca viram nada ser feito em benefício deles. Vem um e tira um tanto. Vem outro e tira outro tanto. Aparece mais um e tira mais um pouco. Vem o outro e tira a fé.
Vem o outro e arranca o emprego. Vem o outro, arranca a esperança. Né? Vem o outro, arranca a vida. Então, o primeiro que aparece dizendo que foi enviado por Deus para conduzi-los para Canaã, o povo vai. O povo vai. Mas nós sabemos a verdade. Nós sabemos que não estamos mentindo nem estamos exagerando. Sabemos que esses homens estão agindo de forma arrogante, consciente e satânica. É um agir demoníaco para estabelecer um domínio, um cabresto sobre a vida de um povo que está sendo escravizado em nome da liberdade religiosa. Não vamos entrar nesse mérito aí. Mas não temos que abaixar a cabeça nem abaixar a voz diante desses homens que sempre se declaram grandes coisas. Daqui uns dias vão começar a dizer que são Cristo. Começaram como obreiros, não estava bom, pastores, profeta, apóstolos. Daqui a pouco parece que não há limite na pretensão e na arrogância. Né? Todos querem sentar à mesa, comer e beber com o Senhor, mas preparar a ceia ninguém quer. Limpar a sujeira ninguém quer. Palavras que supostamente resolvem tudo, tem bastante gente para falar. Agora, para ir lá, cuidar do doente, limpar a ferida, isso daí são poucos. Isso daí são poucos, infelizmente. Há um expoente, né? Ganham a proeminência, porque falam, porque gritam, porque insultam, porque afrontam, porque desafiam. Né? É conveniente, né? É fácil você agir dessa maneira num país como o nosso, que ainda dispõe de liberdade de expressão, né? Então, afrontam, gritam, sapateiam, fazem o seu grande barulho aí, né? Usando e abusando de uma liberdade da qual todos nós desfrutamos. Lamentamos que homens mais sérios, mais criteriosos, né? Homens que estão vivendo uma vida de obediência e submissão a Deus, têm se calado, têm silenciado. Homens também que estão investidos de autoridade, de representatividade, né, à frente de instituições e denominações eclesiásticas, né, cristãs, têm silenciado, têm se poupado, né, têm tentado manter uma neutralidade que é uma neutralidade satânica, que é uma neutralidade covarde, que é uma neutralidade que permite ver também o rebanho ser dominado por lobos, né, e fica ali, não, vamos aguardar para vermos o que vai acontecer. Né? Esperamos que o Senhor Deus mova essas mentes, mova esses corações, né? Mova esses homens, né? Que eles sejam acordados, né? Para a realidade de que nós cristãos acreditamos que só temos uma vida. Temos só essa experiência de vida aqui. Não é uma vida teste, não é uma vida indiferente. O que falamos, o que silenciamos, somos responsáveis diante de Deus também por isso. Acreditamos em Deus, acreditamos no poder de Deus, acreditamos no milagre de Deus, mas acreditamos que Deus faz muitas coisas através dos meios naturais, através do conhecimento que Ele graciosamente distribuiu, possibilitou a toda a humanidade. Nós temos uma geração de ministros religiosos vagabundos e preguiçosos, porque nem a palavra de Deus conhecem adequadamente. Ah, mas eu estou aqui há anos, aí, e vai 20, 30, 50 anos, e aí? A única expertise que tem é em arrancar dinheiro do povo. A única expertise que apresentam é em fazer aplicações financeiras, né, para garantir o futuro. Que futuro? Que futuro? Que futuro há para quem está vivendo em pecado, em rebeldia a Deus, acreditando em mérito, acreditando que merece, acreditando que é mais digno do que outro, se recusando a ensinar a verdade em Cristo Jesus, né? Desafiando a vontade de Deus e o Espírito de Deus, com medo de quê? Com medo de perder o controle, o domínio, a autoridade, você já perdeu.
Lamento dizer a você, meu irmão, se chegar a você, meu irmão, essa palavra, você já perdeu. Você já perdeu. Você já se colocou na posição de covarde quando aderiu ao espírito da mentira. Você já se colocou na posição daquele que está dominado pelo espírito satânico, quando deu ouvidos ao espírito do erro, ao espírito do ódio, ao espírito de dominação, de estabelecer-se como Senhor de um rebanho que pertence a Deus. Mas Deus faz promessas de restauração para todo o seu povo. Há uma possibilidade de perdão aberta até para aqueles que pecaram afrontosamente contra o Senhor. Por isso que a palavra de Deus declara aqui, ó, que nós devemos nos envergonhar e nos humilhar das nossas atitudes, das nossas ações em relação aos acontecimentos que foram declarados pela palavra de Deus, que nós temos condições de entender e de compreender pela atuação do Espírito de Deus. Cabe a nós nos humilharmos e nos envergonharmos do nosso silêncio e da nossa postura equivocada diante da verdade. E o profeta é conduzido nesse vale e o Senhor Deus vai fazendo a ele perguntas, né? E ele me disse, quando ele disse, Senhor, Deus soberano, só tu sabes, o Senhor continua acrescentando a ele. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o profeta obedece. Se alguém recebesse uma ordem para ir num lugar onde só há morte e destruição, gritar para que aqueles ossos, para que eles voltassem a viver, ninguém o faria, porque isso daí parece algo absurdo, ridículo. Eu também não recomendo que vá, porque Deus não vai agir com você, com ninguém dessa maneira. Ele agiu assim, num momento específico, através deste homem, para comunicar a sua verdade para um povo. Tá? Então fica na sua casa aí, nada de ir atrás de delírio. Tá? E ele me disse, profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Deus promete recriar a vida, recriar os vivos. É uma palavra também que aponta para a ressurreição, para a vida eterna. É um texto também que nos conduz a isso. Não há novidade nenhuma no que Deus está dizendo aqui para o profeta proclamar em relação àqueles ossos a palavra de Deus. Porque a formação, a criação do homem é um completo mistério também. A criação da vida, a formação da vida é algo maravilhoso, que está muito além dos limites do conhecimento e da sabedoria humana. Algumas pessoas até tentam aí, contam historinhas, mostram vídeos, fotos, né? Declaram o que tinha conhecido, até o pessoal aí da teoria, né, da evolucionista, né, que hoje com os recursos audiovisuais fica bonito, né, fica até interessante, tudo faz sentido, mas foi tudo construído, foi tudo montado, foi tudo preparado para que você visse o que a pessoa quer que você veja enquanto ela está dizendo aquilo. Não significa que as coisas realmente aconteceram de acordo com uma teoria. Nós acreditamos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, pela vontade expressa de Deus. Que Deus criou sem uso de matéria nenhuma. Não havia nada, não existia, só havia Deus e Deus criou o universo. Como Deus criou? Nós não sabemos. Como é que nós vamos saber? Como? Algumas pessoas se dedicam a falar de tempos, 100 milhões de anos. Rapaz, um século já não faz quase mais sentido nenhum. Poucas pessoas vivem isso.
Aí aparece alguém dizendo que aconteceu há 1 bilhão de anos e as pessoas ficam. É claro, você tem que aplaudir, né? Ou você aplaude ou você interna, né? Então é melhor aplaudir e deixar para lá. Agora, aceitar como verdade absoluta uma teoria, uma imaginação fantástica, ainda que fantástica, não significa que seja verdade. Mas Deus recriar a vida, que novidade isso é? O que pode ser de tão, assim, difícil de aceitar? Mas acontece. Nós vivemos tão assim, enfiados nos nossos próprios pensamentos, na nossa rotina, né? Na nossa realidade material, tão preocupados aí com o que vestir, com o que comer, né? Tão preocupados em o que falar, como me comportar nesse ou naquele lugar, né? Que nos esquecemos, se não fosse o próprio Deus chamar a nossa atenção para a existência dele, para o amor dele, para o propósito dele, para o plano que ele estabelece, nós esqueceríamos. Nós esqueceríamos. E o povo se esqueceu. O povo de Israel esqueceu de Deus. O povo de Israel abandonou a Deus. A maioria, grande parte. Não, esse Deus não nos quer mais. Deus nos abandonou. Nós estamos aqui jogados, largados, abandonados à nossa própria sorte. Continua o profeta. Então profetizei conforme me for ordenado, enquanto eu pregava. Ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carnes. E logo em seguida, pele os cobria, todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Não havia o fôlego de vida neles, não havia o fôlego de vida. Os nossos projetos, nós sabemos criar eles muito bem. Nós sabemos idealizar. Nós até enxergamos, né, aquilo que nós pretendemos, nós sonhamos, mas nós precisamos do Espírito de Deus dando vida aos nossos projetos, às nossas ambições, aos nossos anseios, para que eles estejam em harmonia, em consonância com o propósito de Deus. As nossas vidas, quando o sucesso nos atinge, quando as coisas vão bem, ou mesmo que não estejam indo nada bem, a nossa vida é vivida para a glória de Deus. É a glória de Deus, não é a nossa felicidade, não é o nosso mérito. Hoje, a doutrina mais debatida, né, não é mais predestinação, livre-arbítrio, dons, cessacionismo, né, se os dons cessaram ou não cessaram, não é se Deus cura ou não é se Deus cura, né? É a felicidade, é a doutrina da felicidade, junto com o dinheiro, né? Esse Deus aí que foi criado é um Deus, devemos admitir, é um Deus fantástico, porque é um Deus que doutrina, a criancinha pequena, ela já sabe o que é dinheiro, já sabe o que é cartão de crédito, e se aprendeu a falar, já vai, o Pix já vai estar no vocabulário da criança, né? A criancinha, o idoso, o morador de rua, o bilionário, todos têm a consciência do poder do dinheiro. O dinheiro é um Deus cuja verdade, cuja doutrina se enraizou no mundo todo. Onde você vai, dinheiro, dinheiro. Mas junto com esse Deus veio a doutrina, né? Vem a, a teologia da felicidade. Né? Que você tem a teologia da prosperidade, junto com essa teologia da prosperidade, veio também a teologia da felicidade. Vidas vividas em prol da satisfação própria. Ministérios erguidos, manipulando a palavra de Deus para proporcionar a felicidade àqueles que sustentam essa doutrina. Não é mais para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, sofrer para a glória de Deus, se preciso for morrer para a glória de Deus, isso foi deixado de lado. Porque o negócio nos dias de hoje, talvez a pessoa nem fale tanto em prosperar, não fale em dinheiro, mas fala em felicidade. Você tem direito a ser feliz, meu irmão.
Seja feliz, meu irmão. Deus vai te agraciar com felicidade. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que Deus não abrirá a mão da sua glória. Deus não abrirá a mão, Deus não abre mão em ter o seu nome glorificado e exaltado nas nossas vidas, através das nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. Por isso, viver para a glória de Deus, para a glória do Pai, é viver uma vida em submissão, em obediência, em conforto, em alegria, em paz, em mansidão, em retidão, em domínio próprio, aguardando a vinda do Senhor. A vida pela busca insana de felicidade conduz a vidas dominadas pelas paixões. O desejo insaciável humano de se autossatisfazer, de experimentar mais e mais coisas, de comer e comer mais, né? De fazer e fazer mais, de ter e ter mais. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Vamos lá. Então o Espírito me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Deus, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Nós não temos domínio sobre o mover de Deus, ou sobre o Espírito de Deus, ou sobre a vida de Deus que habita em nós. Mas nós temos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos convida a nos achegarmos ao Pai em oração constante. A vida de oração foi meio que abandonada. Nós vemos muitos modelos de oração, de batalhas, de guerra espiritual, de enfrentamento disso, de enfrentamento daquilo, que não correspondem necessariamente aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Porque são batalhas travadas com o propósito de proporcionar felicidade, prosperidade, e não para que a glória de Deus, não para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, ainda que estejamos nesse vale de ossos secos, ainda que estejamos vivendo no vale da sombra da morte, ainda que estejamos vivendo o pior momento das nossas vidas. As nossas vidas podem se tornar instrumentos de louvor e adoração a Deus para glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus e Pai. Fiz o que me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Olha que beleza. Quando a vida do homem está em concordância, em consonância com a vontade de Deus. Quando a vida do homem está em comunhão com o propósito revelado por Deus na sua palavra. Veja que beleza está acontecendo diante dos olhos do profeta. Mas é uma visão que se concretiza hoje. E nós também não temos enxergado ou reconhecido. Somos muito ávidos em observar as nuances político-ideológica do país dos outros lá, né? Ah, aquele país não presta, aquele outro não presta, aquele outro está errado, Israel, não sei não, não sei não. Política internacional, né? O país não tem um século que foi restaurado. O Brasil tem aí há quantos séculos? Ó, a situação em que nós ainda nos encontramos. E é fácil ainda, tem um ou outro e aponta o dedo, um diz, não, tá certo, outro diz, está tudo errado. Mas e consertar o nosso erro, as nossas dificuldades aqui? O que impede a esses homens tão sábios, né, tão entendidos para ver o problema na vida do outro, no país do outro, na religião do outro, na filosofia do outro? Por que toda essa energia, todo esse poder não tem sido usado para sanar os graves problemas que nós brasileiros enfrentamos aqui no nosso dia a dia? É o que eu falo, cortina de fumaça, né? Desviando a atenção do povo, né? Jogando as pessoas uma contra as outras para que possam dominar e continuar fazendo o que sempre fizeram, né?
usurpando a palavra de Deus, usurpando a autoridade dada por Deus, usurpando o poder de Deus, né? E quando alguma coisa dá certo, todo mundo corre na frente para dizer que foi ele, ninguém quer reconhecer a Deus. Precisamos reconhecer a Deus verdadeiramente em todos os nossos caminhos. Precisamos reconhecer a Deus não nos limites do nosso dia religioso. Precisamos reconhecer a Deus na plenitude da nossa semana secular, do nosso mês, do nosso ano. Precisamos reconhecer a Deus além do nosso repouso sabático. Precisamos reconhecer a Deus nas batalhas, nas derrotas, nos fracassos e nos sucessos. Precisamos reconhecer que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, já revelado em sua palavra, que muitas vezes é muito difícil discernir, mas não impossível. Não impossível. Não totalmente impossível. Mas sabemos que há limites. Mas sabemos que nos limites estabelecidos por Deus, há uma disposição do próprio Deus em realizar, em se manifestar Deus grande e poderoso, restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando sociedades, restaurando nações. Nações. Esse é o nosso Deus. Nós não temos vivenciado e experienciado tudo que Ele tem para nós. Temos experienciado pouco, temos vivido pouco, porque nos dedicamos pouco a Ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Querendo Ele, retornaremos em breve.